Muito bem, meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Como é que os irmãos estão? Tudo bem? Ok. Nós vamos dar continuidade e vamos gravar mais um vídeo, nós lendo este livro aqui do Dr. John Stott, chamado Discípulo Radical. Nós já fizemos alguns vídeos e eu estarei colocando aqui na playlist aqui em cima, tá bom? Se os irmãos se interessarem, por favor, nos dê essa moral, compartilhando os vídeos, se inscrevendo e dando like. E também comentando, tá bom? Para que possamos melhorar. Vamos lá para a leitura? Muito bem. A sexta característica de um discípulo radical é o equilíbrio. O antigo duque de Windsor, que por um curto período de tempo foi o rei Eduardo VIII, morreu em Paris em maio de 1972. Naquela noite, um interessante documentário foi apresentado na televisão britânica. Incluía partes extraídas de filmes que mostravam Eduardo VIII sendo questionado a respeito de sua educação, seu breve reinado e sua abdicação. Lembrando-se de seu passado, ele disse: Meu pai, o rei George V, foi um rígido disciplinador. Quando eu fazia algo errado, ele às vezes me advertia dizendo: Meu querido menino, você deve sempre se lembrar de quem é. Se ele apenas se lembrasse de que ele era o príncipe real destinado ao trono, não se comportaria de forma inadequada. A pergunta é: quem somos nós? E não há no Novo Testamento um texto que apresente um registro mais variado e equilibrado do que significa ser um discípulo do que 1 Pedro, capítulo 2, versículo 17. Eu recomendo aos irmãos lerem esse texto em casa, para o vídeo não ficar tão longo. Eu vou partir logo para as questões que estão interessadas, o que ele vai extrair desse texto, tá bom? Em uma série de metáforas variadas, o apóstolo ilustra quem somos nós. Cada uma delas carrega consigo uma obrigação correspondente. Juntas, elas podem ser chamadas cristianismo, de acordo com Pedro. E aí nós temos o primeiro subtópico, praticamente ele está extraindo do texto de 2 Pedro, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 17. E o subtópico tem por título Bebês. Pedro compara seus leitores a bebês recém-nascidos, porque eles nasceram de novo. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23. Mas o que é o novo nascimento? Dizer, dizer que é o que acontece quando somos batizados como membros da igreja é um erro. De fato, o batismo é o sacramento do novo nascimento. Isto é, ele é uma dramatização externa e visível do novo nascimento. Porém, não devemos confundir o símbolo com a realidade, ou a placa com o que é representado. O novo nascimento é uma mudança profunda, interior e radical, realizada pelo Espírito Santo em nossa personalidade humana, que nos concede um novo coração e uma nova vida e nos faz uma nova criatura. Além do mais, como Jesus afirmou em sua conversa com Nicodemos, ele é indispensável. Importa-vos nascer de novo, João 3:7, disse ele. O problema é que não emergimos do novo nascimento com o entendimento e o caráter de um cristão maduro, nem com as asas angelicais totalmente desenvolvidas, mas, em vez disso, como crianças recém-nascidas, fracas, imaturas, vulneráveis e, acima de tudo, precisando crescer. É por isso que o Novo Testamento fala da necessidade de crescer em conhecimento, santidade e fé, amor e esperança. Assim, Pedro escreve que seus leitores devem crescer em sua salvação, versículo 2. Isso quer dizer que eles devem se desfazer de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas
e de toda a sorte de maledicências. Versículo 1. Pois, deduz ele, essas coisas são infantis. Então, devemos deixá-las e crescer na semelhança com Cristo. Porém, como devemos crescer? Tendo em mente a figura de um bebê recém-nascido, observamos no versículo 2 a referência de Pedro ao genuíno leite espiritual. Desejai ardentemente, como criança recém-nascida, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Em outras palavras, assim como para uma criança o segredo do crescimento saudável é a regularidade de uma dieta correta, a alimentação diária disciplina diária e disciplina é a principal condição para o crescimento espiritual. Então, que leite devemos consumir para crescer em maturidade cristã? De acordo com a Bíblia Almeida Revista e Atualizada, é o genuíno leite espiritual. O adjetivo grego é logos. Essa palavra pode ser o significado literal de metafísico, oposto ao leite da vaca ou racional, que quer dizer alimento para a mente e para o corpo, ou a palavra de Deus. Como em 1 Pedro capítulo 1, versículo 23, a palavra de Deus certamente é tão indispensável para o nosso crescimento espiritual quanto o leite materno para o crescimento do bebê. Desejo ardentemente, incentiva Pedro, se é que já tendes a experiência do que o Senhor é bondoso. 1 Pedro capítulo 2, versículo 3. O teólogo Eduardo Gordon Selwyn, em seu comentário, sugere que Pedro tem em mente o ardor de uma criança amamentada. Pedro parece dizer, vocês já provaram, agora saciem-se. Na vida cristã, a disciplina diária é uma profunda necessidade. William Temple, arcebispo de Canterbury durante a Segunda Guerra Mundial, disse para uma multidão de jovens: a lealdade dos jovens cristãos deve ser primeira e principalmente ao próprio Cristo. Nada pode tornar o lugar do tempo diário de comunhão íntima com o Senhor. De alguma forma, encontre tempo para isso e assegure-se de que é uma experiência verdadeira. Nós vamos para o segundo subtópico, que ele extraiu do texto de 1 Pedro, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 17, é pedras. A segunda metáfora que Pedro apresenta é a de pedras vivas. 1 Pedro, capítulo 2, de versículos 4 a 8. Ele sai do mundo da biologia, nascimento e crescimento, e vai para o mundo da arquitetura, pedras e construções. Estivemos na enfermaria de uma maternidade, observando um recém-nascido ter sede de leite. Agora vamos observar um prédio em construção. Ele é feito de pedras e não temos dificuldade de reconhecer que é uma igreja. Não o tipo de prédio ao qual damos o nome de igreja hoje, mas a igreja do Deus vivente. O povo de Deus, como as pedras na construção são pessoas, Pedro as chama as pedras que vivem. É importante que nos alegrarmos ao perceber que Deus está construindo a sua igreja ao redor do mundo. Pode ser que algumas religiões antigas e modernas vivenciam um renascimento, pode ser que o secularismo invada a igreja do Ocidente, e pode ser que grupos e governos hostis persigam a igreja e ela seja forçada a se esconder. No entanto, a igreja continua crescendo. Na verdade, nada pode destruir a igreja de Deus. E Jesus prometeu que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Mateus capítulo 16, versículo 18. Isto é, a igreja tem um destino eterno. Ela é indestrutível. O prédio cresce pedra por pedra, até que um dia a cumeira é colocada no lugar e a construção está completa. Como então nos unimos à igreja? Ingressamos à expressão visível, externa da igreja pelo batismo. Mas como nos tornamos parte do povo de Deus? Observe 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Chegando-vos para ele,
para a pedra viva, isto é, Jesus Cristo, rejeitado pelos homens, mas precioso para Deus, e sendo edificados como casa espiritual. Nos versículos 6 e 8, Pedro reúne uma série de textos do Antigo Testamento, de Jeremias e de Salmos, sobre pedras e rochas, significativamente, ele as aplica a Cristo, não a si próprio. Pois Pedro não é a rocha na qual edificamos nossa vida. Cristo é a pedra viva, rejeitada por Israel, mas escolhida por Deus e preciosa e precioso para ele. A implicação disso é que certamente somos membros uns dos outros. Se os bebês precisam de leite para crescer, as pedras precisam de argamassa para se ligarem mutuamente. Imagine um prédio. Cada pedra é cimentada às outras e assim se torna parte da construção. Nenhuma delas fica suspensa no ar. Todas pertencem ao prédio e não podem ser retiradas dele. Refletimos sobre isso, apliquemos o ensino de Pedro a nós mesmos. O que Jesus Cristo significa para nós? Ele é uma pedra de tropeço no qual esfolamos a canela e caímos? Ou é a pedra fundamental sobre a qual estamos construindo a vida? Alguns anos atrás, tive a oportunidade de me encontrar e conversar com Albert Maury, professor emérito de psiquiatria da Universidade de Lyon, na época, alguém muito conhecido. Ele não era cristão e me disse ter tido uma briga com a igreja. Segundo Maury, a igreja havia falhado com ele em sua juventude e continua falhando com seus pacientes. E acrescentou: a igreja nunca aprendeu o segredo da comunidade. Essa é uma das críticas mais condenatórias à igreja que já ouvi, pois a igreja é comunidade, pedras vivas no prédio de Deus. Precisamos resgatar a visão comunitária da igreja, das pedras que vivem no prédio de Deus. Além do mais, é preciso uma argamassa de melhor qualidade. Sacerdotes, o terceiro subtópico, ou a terceira metáfora que o escritor tira do texto. Até aqui, Pedro nos comparou a recém-nascidos cujo dever é crescer e a pedras vivas cujo dever é amar e apoiar-se mutuamente. Agora ele chega à terceira metáfora e nos compara a sacerdotes santos cujo dever é adorar a Deus. Para muitos cristãos, tal metáfora causa surpresa e até mesmo choque. Apesar disso, não podemos ignorá-la. Pedro escreve que Deus nos fez tanto sacerdote santo, versículo 5, como sacerdócio real, versículo 9. O que o apóstolo quer dizer? Na época do Antigo Testamento, os sacerdotes israelitas possuíam dois privilégios. Primeiro, eles desfrutavam do acesso a Deus. O templo de Herodes era rodeado pelo átrio dos sacerdotes, de onde o povo era rigorosamente excluído. Apenas os sacerdotes tinham permissão para entrar no templo e somente o sacerdote podia entrar no Santo dos Santos ou no santuário interno. E apenas no dia da propiciação, para salientar, a lei prescrevia a pena de morte para todos os intrusos. Isso significa que o acesso a Deus era restrito ao sacerdócio e negado ao povo. O segundo privilégio era o oferecimento de sacrifícios a Deus. O povo trazia os sacrifícios e impunha as mãos sobre a cabeça das vítimas, tanto para se identificar com elas, quanto para transferir simbolicamente a culpa. Porém, só os sacerdotes tinham permissão para matar os animais para o sacrifício, cumprir o ritual e aspergir o sangue. Na época do Antigo Testamento, o acesso e o sacrifício eram os dois privilégios reservados estritamente ao sacerdócio. Porém, atualmente, por meio de Jesus Cristo, essa distinção entre sacerdote e povo foi abolido. Os privilégios que antes eram limitados aos sacerdotes, agora são compartilhados por todos, pois todos são sacerdotes.
Toda a igreja é um sacerdócio. Por intermédio de Cristo, todos nós gozamos do acesso a Deus. Temos ousadia para entrar na santa presença de Deus. Hebreus capítulo 10, versículo 19 a 22. Por meio de Cristo, todos nós oferecemos a Deus os sacrifícios espirituais da nossa adoração. Esse é o sacerdócio universal dos cristãos, que os reformadores recuperaram na reforma. Claro que alguns cristãos ainda são chamados para ser pastores, e na igreja anglicana, alguns pastores são chamados sacerdotes. Mas não porque nos esquecemos da herança reformada e defendemos um papel sacerdotal negado aos leigos. É apenas porque a palavra priest, sacerdócio, é uma contração de presbítero ancião. E não tem conotação sacerdotal. Essa é a razão pelo qual os anglicanos do século XVII mantiveram a palavra sacerdote no livro comum de oração. No entanto, isso pode ser confuso, e admiro a sabedoria dos líderes da Igreja do Sul da Índia e da Igreja do Paquistão por nomearem as três ordens ministeriais como bispos, presbíteros e diáconos. Porque então os discípulos são chamados sacerdócio santo. Pedro nos diz no versículo 5: sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Assim, somos sacerdotes santos chamados para cultuar a Deus. Mas isso é tudo? Será que a igreja deve ser uma espécie de gueto espiritual? Devemos ficar absortos em nossa vida interior? Será que nossos únicos deveres são o crescimento espiritual como bebês, a comunhão como pedras em prédio e cultos oferecendo a Deus os sacrifícios espirituais do nosso louvor? E o mundo perdido e solitário? Nós nos importamos com ele? E aí nós temos a quarta metáfora, o povo de Deus. Tais perguntas nos levam aos versículos 9 e 10, nos quais Pedro desenvolve uma quarta metáfora. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Aqui o apóstolo compara a igreja a uma nação ou povo. De fato, a propriedade exclusiva de Deus, o fascinante nessas expressões é a origem delas. Pedro não as inventou, mas encontrou em Êxodo, capítulo 19, versículos 5 e 6, quando Deus diz ao povo de Israel, que tinha acabado de ser redimido do Egito, que se eles mantivessem seu pacto, obedecendo aos mandamentos, seriam sua propriedade mais rica, sua nação escolhida de entre todas as nações da terra, uma nação santa. Em sua carta, e com uma ousadia concedida pelo Espírito Santo, Pedro pega as palavras de Êxodo, que havia sido aplicadas a Israel, e as aplica à comunidade cristã. Vocês, seguidores de Jesus, diz ele a nós hoje, são o que Israel era, uma nação santa, apesar de agora serem uma nação internacional. Mas por que Deus escolheu Israel? E porque ele nos escolheu? Não foi por favoritismo, mas com o objetivo de sermos suas testemunhas. Não para desfrutarmos de um monopólio do evangelho, mas para que possamos declarar os louvores ou excelências ou poderes feitos daqueles que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pois, de uma vez por todas, continua Pedro, fazendo referência ao livro de Oséias, não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinha alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Vocês estavam em trevas, mas agora estão em sua maravilhosa luz. Agora, portanto, não podemos guardar essas bênçãos só para nós. Nós vamos agora para a quinta metáfora, tá bom? Muito bem.
estrangeiros. Até aqui, Pedro nos compara bebês recém-nascidos com o dever de crescer, pedras vivas com o dever de comunhão, sacerdotes santos com o dever de cultuar, povo do, povo do próprio Deus com o dever de testemunhar. Pedro tem mais duas metáforas. E com o versículo 11 ele apresenta a quinta. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra almas. As palavras gregas são interessantes. Forasteiro é aquele que não tem direito no lugar onde vive. Peregrino é aquele que não tem lar. Por que Pedro descreve seus leitores assim? Em parte porque é o que eles eram, literalmente. Eles pertenciam ao que era conhecido por diáspora, 1 Pedro capítulo 1, versículo 1, e estavam espalhados por todo o Império Romano, em especial pelas 5 províncias de Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, atual Turquia, mas também porque essas palavras simbolizavam a condição espiritual deles. Haviam se tornado, de certa forma, peregrinos e forasteiros na terra. Portanto, eles agora eram cidadãos de 2 países. E por sua cidadania original, seu céu, eles eram chamados à santidade. Esse conceito de cidadania santa e celestial é uma verdade perigosa, pois pode ser facilmente distorcida. De fato, ele tem sido frequentemente mal utilizada e tem se tornado uma desculpa para não desempenharmos nossas responsabilidades terrenas. Karl Marx não era totalmente equivocado ao afirmar que a religião é o ópio do povo, entorpecendo para condescender às injustiças do status quo, ao mesmo tempo em que promete justiça no mundo por vir. Porém, Pedro é cuidadoso em evitar essa distorção. Ele parte da referência à nossa condição de peregrinos e vai direto para os nossos deveres de cidadania na terra. Em breve, discutiremos mais a esse respeito. O sexto, se não me engane, subtópico ou metáfora do texto é servos. Na sexta ilustração, Paulo descreve os discípulos como servos conscientes de Deus. 1 Pedro, capítulo 2, dos versículos 12 a 17. Ele incentiva os leitores a viver de forma entre os pagãos, que eles possam ver suas boas obras e se submeter a autoridades seculares, a fazer o bem e assim calar a voz ignorante dos tolos, a viver como povo livre, sem fazer mau uso da liberdade, mas vivendo como servos de Deus e a montar respeito para com todos os irmãos na fé, Deus e as autoridades. No entanto, apesar de todas essas tarefas terrenas como cidadãos conscientes, submeter-se a autoridades, silenciar as críticas, fazer o bem, respeitar a todos, ainda pertencemos ao céu, somos estrangeiros e exilados na terra, somos peregrinos voltando para o lar para Deus. Esse fato, nossa cidadania celestial, desafia profundamente nossas atitudes para com o dinheiro e os bens, pois vemos a vida como uma peregrinação entre 2 momentos de nudez, para com as tragédias e o sofrimento, pois o vemos sobre a perspectiva da eternidade, e especialmente para com a tentação e o pecado. Os versículos 11 mostram um contraste entre paixões carnais e alma. Nossa alma está a caminho de um encontro com Deus. Assim devemos nos abster de tudo que possa se tornar um obstáculo ao seu processo. E devemos viver vidas santas em preparação para a santa presença de Deus no céu. Alguns devem se perguntar por que intitulei
Nós vamos agora para a sétima ilustração, a sétima metáfora, que é o equilíbrio. Alguns devem se perguntar por que intitulei este capítulo Equilíbrio. A razão deve ficar clara agora. Seguimos Pedro nas 6 ilustrações que se completam para descrever o que é um discípulo. Aqui estão elas novamente. Como crianças recém-nascidas, somos chamados a crescer. Como pedras vivas, somos chamados à comunhão. Como sacerdotes santos, somos chamados à adoração. Como povo de propriedade de Deus, somos chamados ao testemunho. Como estrangeiros e peregrinos, somos chamados à santidade. Como servo de Deus, somos chamados à cidadania. Essa é uma descrição maravilhosamente abrangente e equilibrada. Essas 6 responsabilidades parecem se organizar em 3 pares, cada um apresentando um equilíbrio. Em primeiro lugar, somos chamados tanto para o discipulado individual, quanto para a comunhão corporativa. Bebês, apesar de nascerem numa família, têm sua identidade própria. Até os gêmeos nascem separados. Porém, a função fundamental das pedras usadas em construções é ser parte de alguma coisa. Elas cederam sua individualidade ao prédio. Sua importância não está nelas mesmas, mas no conjunto. Então precisamos enfatizar tanto as nossas responsabilidades individuais quanto as corporativas. Em segundo lugar, somos chamados tanto para adorar quanto para trabalhar. Como sacerdócios, nós adoramos a Deus, como povo de propriedade de Deus, testemunhamos ao mundo. A igreja é uma comunidade de adoração e testemunho. Em terceiro lugar, somos chamados tanto para a peregrinação quanto para a cidadania. Em cada par, somos chamados ao equilíbrio e não à ênfase de um em detrimento do outro. Assim somos tanto discípulos individuais, quanto membros da igreja, tanto adoradores quanto testemunhas, tanto peregrino quanto cidadãos. A razão de quase todas as nossas falhas é a facilidade que temos de esquecer nossa identidade como discípulos. Nosso Pai Celestial está constantemente nos dizendo o que o rei George V sempre dizia ao príncipe de Gales: meu filho querido, você deve sempre se lembrar de quem você é, pois se você se lembrar de sua identidade, se comportará de acordo com ela. Amém. Mais um vídeo, querido, concluído. Graças a Deus, nós já estamos praticamente já chegando aos últimos capítulos deste livro. E aí, mais uma vez, convido os irmãos a se inscreverem, a compartilharem e a curtirem e comentarem também aquilo que você tem entendido ou não. Tá bom, meus queridos? A paz do Senhor a todos e amém.